Você conhece Pride de Yoichi Takahashi, o mesmo autor de Super Campeões? Provavelmente não, apesar desse mangá ter saído aqui em 2016 pela Nova Sampa. O mangá saiu aqui com o nome de Pride, o Super Campeão, para confundir mesmo o leitor, afinal o Yoichi Takahashi desenha os personagens iguais desde 1987, mas esse mangá passou desapercebido até mesmo pelos fãs da franquia Super Campeões, e ele sequer foi completado, sendo lançado apenas 2 volumes por aqui. Pride conta a história de uma das temporadas do time Hakodate Troopers, e esse time ele é claramente inspirado no time que existe de verdade, Kyoto Sanga, principalmente na sua temporada de 2011. O Kyoto Sanga ele é um time de eterna segunda divisão lá no Japão, só que a segunda divisão do Japão funciona de forma diferente. Eles podem sim ser os campeões nacionais no seu período, só que eles têm que jogar muito mais jogos do que o pessoal que seria de primeira divisão. E esse mangá ele é claramente inspirado aí nessa jornada do Kyoto Sanga em 2011, porque foi considerado uma jornada milagrosa. Todos os times apresentados no mangá, eles são claras referências a outros times. Apenas o Hakodate Troopers tem esse nome mais diferente, mas todos os outros são bem óbvios, são tipo Basco, Fluminense, Parmeira. Não tem nenhum mistério para bom japonês que entende de futebol do seu país. O mangá tem 2 personagens centrais. O primeiro é o Masato Yoshida, um atacante já na beira ali dos seus 30 e poucos anos, que já foi artilheiro olímpico pela seleção do Japão e que ele jogava num time de primeira divisão. Porém, ele sofreu uma lesão no joelho e depois de 2 anos se recuperando, ele foi transferido para um time de segunda divisão para recomeçar sua carreira. E o outro personagem principal é o Keigo Iwazumi, que é um zagueiro já na casa dos seus 40 e tantos anos, que está no seu último ano como jogador de futebol, e ele já foi da seleção japonesa e já participou de várias Copas do Mundo. Você pode estar estranhando aí a idade do jogador, mas lá no Japão, em outros países, como por exemplo a Croácia, é muito normal que jogadores de maior destaque se aposente já nos seus 40 e tantos anos. O mangá começa destruindo todo o orgulho do Yoshida. Mesmo ele sendo escalado como atacante principal de um time de segunda divisão, ele não consegue marcar gol. Ele fica cada vez mais cansado durante as partidas. Ele é substituído cada vez mais rápido. Ele começa não jogando mais o segundo tempo, ele começa a jogar menos tempo ainda no primeiro tempo, até que chega um momento que ele é totalmente substituído por um atacante mais novo e vai parar lá na segunda ou na terceira reserva. E ele tem que lidar com a frustração e a raiva de não ser mais aquele Yoshida de antes, aquele Yoshida da juventude, que era artilheiro da seleção olímpica, e agora só um jogador de segunda, lesionado, que não consegue nem mais jogar um tempo inteiro. Lembre-se, o mangá se chama Pride, ou seja, orgulho. Então essa vai ser a temática de todo o mangá, e isso é muito bem trabalhado aqui. Yoshida, então, aos poucos, vai encontrando um novo caminho para o seu futebol, o de zagueiro, junto com seu amigo Iwazumi. O Yoshida não tem mais aquele pique e disposição da juventude, mas ele é um atacante muito experiente, que já jogou até na seleção olímpica e foi artilheiro. Então, como zagueiro, ele funciona muito bem, conseguindo prever as jogadas dos atacantes do outro time.
Então, aos poucos, ele vai conseguindo conquistar essa vaga como zagueiro, saindo do terceiro reserva para um zagueiro titular. Claro que isso espanta a torcida do Hatodake Troopers, que não acredita que um atacante vai conseguir ser um bom zagueiro, porém ele vai conseguindo seu espaço aos poucos, mostrando gradativamente aí tanto a evolução como atleta, como a evolução do personagem. E junto com o Yasumi, eles levam o Hatodake Troopers para um milagre. O Hatodake Troopers, que nunca tinha passado do 6º lugar, ele agora está nas finais da Liga Japonesa. Porém, ele acaba perdendo, mas tudo bem. Afinal, eles jogaram muito mais jogos do que os times da primeira divisão e foi um feito inédito. Foi uma jornada muito mais bonita do que ser simplesmente campeão. E agora o Yoshida tem algo a mais para se orgulhar. Além da amizade com o Azumi e o feito inédito do seu time, ele é um dos pouquíssimos jogadores que conseguiu uma posição de destaque, tanto como atacante como de zagueiro. O mangá trabalha muito bem o seu título e temática, orgulho. Além do Yoshida, todos os personagens passam por um arco de orgulho. Além do Yoshida, tem o Yasumi, que era um zagueiro, que estava no seu último ano, e conseguiu orgulhosamente honrar sua carreira, criar um discípulo e conquistar todo o amor da torcida. E por puro orgulho, ele vai jogar mais um ano. Também temos o atacante novato, que começa a sua ascensão graças ao fracasso do Yoshida. Ele começa a ficar muito metido, mas pelo menos ele começa a respeitar e muito os seus veteranos. E tem o técnico, que estava totalmente desacreditado no seu time, mas conseguiu, com muita inteligência e sorte, levar o Hatodake Troopers para um fato totalmente inesperado, e agora tem uma missão muito mais difícil, que é repetir o mesmo feito no próximo ano. Curiosamente, Pride é um mangá de futebol sem nenhum futebol. Todo mangá não tem sequer uma partida. Ele apenas tem os arcos dos personagens, e quando vai começar a partida, ela simplesmente termina e mostra ali como ela impactou cada um dos personagens, ou no caso mais o Yoshida mesmo, que é o foco da nossa história. O que sinceramente eu acho excelente. Eu não acho que o Yoichi Takahashi crie grandes partidas de futebol assim em mangá, principalmente por conta da sua anatomia bem esquisita. Em anime até que fica legal, todos os exageros, mas se for no mangá eu prefiro que ele não faça, porque eu acho que ele trabalha muito bem com a trama dos personagens, mas com o futebol, que deveria ser o principal, eu não ligo tanto assim. Fala, gente, aqui é o Otaking do futuro. Eu esqueci de comentar uma coisa durante a gravação do vídeo. Dentro do Hatodake Troopers, existe um jogador brasileiro muito famoso, que aqui é chamado de Rabinho, o melhor nome possível para um abusador sexual. Claro, a editora brasileira deu outro nome a ele, mas durante a edição ele é chamado 3 vezes de forma diferente. Bom, eu quis deixar esse quadro aqui porque é a melhor fala possível num personagem de um mangá sobre orgulho e amizade, né? Se você lembra de Pride lá em 2016, muito provavelmente é por conta da polêmica da edição brasileira. Essa edição brasileira ela é basicamente bilíngue. A editora Nova Sampa deixou exposto várias falas em japonês durante todo o mangá. Nem quando ela podia apagar, ela apagou, o que gerou bastante estranheza e bastante piadinha lá pelo pessoal do Mais de 8.000. Porém, vou ser bem sincero, eu não sei se isso foi preguiça, se isso foi questão contratual, mas eu adorei! Na época eu estava estudando bastante japonês e ter uma versão basicamente bilíngue em mãos, para mim era excelente.
eu aprendi aqui uma porrada de termos. E se você, por acaso, está estudando japonês, eu recomendo pra caramba vocês pegarem essas 2 edições, porque muita página aqui tem a parte escrita em japonês de um lado, a parte em português do outro. Dá pra você comparar, dá pra você aprender um monte de termo. Isso dá uma característica meio de scanlator para um mangá impresso, mas, como eu tô dizendo, eu adorei, eu não sou tão fresco assim. Pra mim o importante é ler e não gourmetzinho, capa dura, papelzinho babaca. Eu quero ler e foda-se. E esse mangá, curiosamente, esse arco do Hatodake Troopers termina na primeira edição. Na segunda edição até a quarta, que é o final do mangá, a gente vê um triângulo amoroso de 3 crianças que jogam futebol. É meio estranho essa mudança assim de narrativa, mas o próprio Yoichi Takahashi diz que fez isso inspirado num mangá de beisebol que ele gostava muito na infância. Eu vou deixar a entrevista aqui dele em japonês, mas dá para vocês colocarem aí tradução automática, do qual ele fala disso. Eu gosto bastante desse mangá. Eu sei que ele é muito criticado lá fora por ele não ter partidas de futebol, mas, como eu disse, para mim o autor trabalha muito bem com arcos de personagem. Na parte esportiva, eu tô cagando. Eu espero que um dia esse mangá seja todo lançado por aqui. A gente está em época de Copa do Mundo, ele não foi anunciado, então eu sinceramente acho muito difícil dele sair completo aqui. Então torço para pelo menos algum scanlator traduzir os capítulos restantes. E bom, pessoal, é isso aí. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Indique esse canal para 5 pessoas. Não é esquema de pirâmide, é marketing multinível. E é isso aí. Até a próxima.